Abrindo nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz a palavra de Deus: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós acabamos de apresentar a vida de Lise. Final do mês passado, mês de julho, 10 irmãos desceram as águas aqui da nossa igreja, onde apenas uma era adulta, os demais eram adolescentes, pré-adolescentes de 12 anos de idade. Crianças que eu também apresentei ao Senhor, alguma delas, como é o caso de Sofia, filha dos nossos irmãos Alexandre e Rosane, já estão se batizando nas águas, estão crescendo. Crescimento tem a ver com amadurecimento. Esse trecho da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo ensina sobre o dom supremo, que é o amor, um versículo está empregado quanto ao crescimento do ser humano, quanto à sua maturidade. Repita essa palavra: maturidade. O que é maturidade? Maturidade é o estado ou condição de ter atingido uma forma adulta. Maturidade significa, como eu já falei, amadurecimento, desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais, partindo para o campo psicológico. Então, o tema da mensagem de hoje é maturidade. Olhe para quem está do seu lado e diga: o tema da mensagem de hoje é maturidade. Amém? Maturidade também é, meu irmão, o abandono das coisas de criança. Maturidade também é o abandono ou o passar do estado da infantilidade. Tudo isso é maturidade. Se eu fosse interagir com a igreja, perguntando para você o que é maturidade, todos vocês saberiam dizer o que é maturidade. Alguns diriam em uma apenas palavra, outros diriam em frases, mas todos nós já temos entendimento para saber o que é maturidade. Quando Paulo ele fala para a igreja de Corinto: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, Paulo estava ensinando a uma igreja que ele próprio diz que não tinha visto em outros lugares o que ele estava vendo em Corinto, em termos de falta de fidelidade a Deus, em termos de falta da própria maturidade. Paulo ele não observava isso na igreja da Galácia, dos irmãos Gálatas. Paulo não observava isso na igreja de Filipos, dos irmãos filipenses, na igreja de Tessalônica, dos irmãos tessalonicenses. Paulo não observava determinadas coisas no grupo que se reunia na igreja de Colossos, os irmãos colossenses, mas na igreja de Corinto, Paulo observava. E Paulo traz esse ensino, dando-se ele próprio como exemplo. O abandono da infantilidade, deixar as coisas de criança para trás. E todos nós temos muito a aprender com Paulo. Deixar para trás as coisas de menino, deixar para trás palavras de menino, pensamentos de menino, raciocínios de menino, deixar para trás. Porque o que Deus espera de mim e de você, o que Deus espera do corpo de Cristo é um corpo de Cristo maturado, amadurecido,
E nós vamos aprender hoje o porquê que Deus espera de mim e de você maturidade. O primeiro amadurecimento necessário, irmãos, que eu e você devemos passar por ele, é o amadurecimento da nossa fé. Repita comigo: amadurecimento da minha fé. Nós não podemos andar com fé fundamentada em infantilidade. E olha que tem criança aí dando baile em adulto, viu? Olha que tem criança aí dando show dentro de casa em relação à fé, em relação à conduta cristã. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo declarou que das crianças é o reino dos céus. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que se nós quisermos um dia entrar na glória, nos façamos como as crianças. Mas isso não tem a ver com a maturidade das crianças. Isso tem a ver com a pureza das crianças. E isso muitas vezes tem até mesmo a ver com a fé das crianças. Tem filho aí conduzindo a casa em relação à fé. Tem criança aí puxando os pais em relação à fé. E nós, os adultos, como vocês ouviram aqui, agorinha mesmo, eu chamando Antônio e Slaine a responsabilidade de conduzirem a sua filha, sua primeira filha, na presença do Senhor. Nós, os pais, temos que amadurecermos na fé. O corpo de Cristo precisa amadurecer na fé. Primeiro amadurecimento necessário, na fé. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, também carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Paulo, tendo como cooperadores Silvano e Timóteo, escreve a igreja de Tessalônica. E vai nos ensinar, meus irmãos, como ele falou em Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu raciocinava como menino. O que nós temos pensado em relação à fé, o que nós temos falado em relação à fé, o que nós temos raciocinado em relação à fé cristã, o que nós temos agido como adultos espirituais ou como meninos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, porque isso é justo, porque a vossa fé cresce. Olha só, a vossa fé cresce muitíssimo. Não existe crescimento sem maturidade, igreja do Senhor. Não tem como você crescer na fé se você não amadurecer como um servo de Deus, como uma serva de Deus. E você sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, é a prova, é a convicção de fatos que nós não vemos. Hebreus nos ensina. Você precisa ter fé para manter o seu casamento e o bom relacionamento. Você precisa ter fé para continuar com ânimo a trabalhar. Você precisa ter fé para continuar andando como um servo, uma serva de Deus. Você precisa de fé para tudo. E como é que a nossa fé vai crescer se não crescer acompanhada da maturidade? Não há como.
você se tornar um homem de Deus, você se tornar uma mulher de Deus, se você tiver uma fé mirrada, se você tiver uma fé descentralizada. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos, versículo 4 diz, de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Paulo, ele dava graças a Deus, ele glorificava a Deus, porque ele estava vendo nos irmãos de Tessalônica uma fé maturada, amadurecida, crescente muitíssimo. E por causa disso, os irmãos estavam se tornando pessoas mais pacientes, com fé, os irmãos estavam suportando até mesmo as perseguições. É necessário que você amadureça, abandone as coisas de menino, o falar de menino, os raciocínios de menino, amadureça a sua fé. Até mesmo porque quando você passar por perseguição, se você tiver uma fé amadurecida, você fica firme, você não cai na sua fé. E no versículo 5 ele diz: tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus. E como resultado, sereis tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Que se a nossa fé não amadurecer, nós não veremos o céu. Nós não entraremos no céu. É por isso quando ele fala em fé muitíssima crescente, no versículo 5 ele diz: tudo isso é prova clara do juízo de Deus, e como resultado, olha só qual é o resultado de uma fé madura. Olha só qual é o resultado de uma fé amadurecida. E como resultado, ele diz: sereis tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Nós estamos padecendo muitas vezes lutas, perseguições, até mesmo vindo das autoridades constituídas por nós. Nós estamos padecendo luta, perseguições. Por quê? Porque nós esperamos um dia a glória, o céu, e por isso a gente fica firme. Mas sem fé amadurecida, meu irmão, não há como se firmar. Basta você conversar com quem já abandonou o evangelho e não conseguiu voltar novamente. Muitos até parecem maduros na fé. Mas o que é o abandono da sua fé cristã? O que é o abandono do caminho estreito? A fé não estava amadurecida o suficiente. Então, por exemplo, veio tentação e não venceu. Veio perseguição e não suportou. Veio dúvida e não conseguiu ficar firme diante da dúvida. Mostrou que a fé não tinha alcançado a maturidade necessária. Esse versículo 11 de 1 Coríntios 13 deve ser uma constante em nossas vidas. Abandonar as coisas de menino, abandonar o palavreado de menino, abandonar o raciocínio de menino. Nós somos adultos. E os que são crianças um dia se tornarão adultos também. Segundo o amadurecimento necessário, o nosso entendimento,
O que adianta você buscar amadurecimento na fé para abandonar tudo que é ação de criança que você ainda promova, em todos os sentidos, na vida espiritual, na vida conjugal para quem for casado, na vida profissional, na vida estudantil, todos os segmentos. Não agirmos mais como meninos. Criança é inconstante muitas vezes, criança se emburra por muito pouco, fica embirrado por pouquinho, criança tira muita conclusão precipitada, briga com coleguinha, daqui a pouco já estão os dois amigos de novo. Abandonemos as coisas de criança, sejamos maduros na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, em seguir o evangelho pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos maduros na nossa fé e procuremos, busquemos amadurecimento no nosso entendimento. 1 Coríntios, volte lá para 1 Coríntios. Só que agora você vai sair do capítulo 13 e você vai voltar para o capítulo 4. Você sabe por que é que nós brigamos, lutamos tanto pelas famílias, principalmente as famílias cristãs, que as mais diversas ideologias do mundo estão combatendo? Porque nós sabemos que a família continua sendo a base da sociedade. Mas em que uma família cristã imatura vai gerar bênção para outras famílias? Se brincar, não vai gerar bênção não, vai gerar maldição, com a sua imaturidade sendo observada. Então, maridos, amadureçam, esposas, amadureçam e trabalhem para o amadurecimento dos seus filhos. Trabalhem dia e noite para isso, para que quando o seu filho chegar à fase da sua pré-adolescência, já tenha o amadurecimento necessário para aquela fase. Para quando ele mudar de fase, a fase da adolescência, já tenha o amadurecimento necessário para aquela fase, porque cada fase da vida vai exigir um amadurecimento diferente. É claro que você não pode exigir de um jovem de 14, 15, 16, 18 anos a maturidade de um homem de 40. Cada fase vai exigir a sua maturidade. E os pré-adolescentes, adolescentes e jovens que estão aqui me ouvindo, ajam como pré-adolescentes, adolescentes e jovens maduros também na fé, dentro da sua faixa etária. É inconcebível mocinha de 16 anos agindo como quem tem 10, 8, desobediente aos pais, às mães. É inconcebível. Quer ser tratada como uma mocinha de Deus, haja como uma mocinha de Deus. Quer ser tratado como um jovenzinho de Deus, haja como um jovenzinho de Deus. Amadureça a sua fé, amadureça seu entendimento, que você não é mais um menino, não é mais uma menina. E pare de dar trabalho ao seu pai e à sua mãe. Obedeça, porque desobediência só gera problema. Eu ensino isso aos meus filhos desde que eles aprenderam a falar. Segundo o amadurecimento necessário, entendimento. Procure entendimento, amadurecer no entendimento da palavra, primeiramente. E depois tudo mais que você precisar de entendimento. Não seja um João vai com os outros, uma Maria vai com as outras.
Procure entender as situações. Deus espera de mim e de você, irmãos, que nós impactemos a geração que convive conosco. Gerar impacto nesse mundo corrompido, entregue à promiscuidade, entregue ao afastamento de Deus. Deus espera da igreja do Senhor. Se Deus não contar conosco, vai contar com quem? Não pense que Deus vai mandar anjo para anunciar evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo a ninguém, não. Deus vai contar que eu abra a minha boca, que você abra a sua boca, maduro na fé, maduro no entendimento. É isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 4:20. Primeira Coríntios 4:20 diz: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Como é que você, sem maturidade, vai ser usado por Deus em poder? Poder de anunciar a palavra de Deus e o Espírito Santo através das suas palavras, alcançar a pessoa e convencer. Mas é interessante, tanto 1 Coríntios, Deus fala comigo no 4:20, como também 2 Coríntios 4:20, olha o que é que diz. 2 Coríntios 4:20 não, irmãos, perdão. É 2 Coríntios 4:13. Nós falamos sobre a fé, e aqui vai dizer: criei, por isso falei. Criei, por isso falei, como se não entendeu? Criei, por isso falei. Até o nosso crer tem que ser com entendimento. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Você sabe por que Paulo chamava tanto a igreja a andar no mesmo espírito? Para que todos andassem como pessoas amadurecidas na fé. Nós vimos, o primeiro ponto a amadurecermos é a nossa fé. Você pode prestar atenção. A palavra de Deus não diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Pega um crente fiel a Deus, um servo de Deus que está buscando crescimento, e coloca ele num grupo de crentes ao contrário, que não busca crescimento, que não está nem aí para o amadurecimento. Daqui a pouco aquele que estava entrando num estágio de amadurecimento começa a agir e praticar algumas ações totalmente fora do entendimento. Por quê? Por causa das companhias. Então, quando Paulo diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, então ele está dizendo que nós precisamos andar buscando as mesmas coisas pela fé, e amadurecimento no entendimento é uma delas. Não adianta você apenas aceitar Jesus Cristo em seu coração. Você tem que aceitar Jesus Cristo em seu coração e desenvolver a sua fé, desenvolver o seu entendimento, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. E aí ele vai dizer: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também temos falado. Irmãos, quando Paulo, ele usado por Deus, diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. Paulo estava dizendo: eu busquei crescimento, amadurecimento. Você sabe a diferença entre o que pede e o que pede e busca
é o que pede, muitas vezes só fica na petição. Mas o que pede e busca, esse encontra. Foi Jesus que me ensinou isso. Mateus capítulo 7, 7 e 8. O que pede, recebe. O que bate, se abre. O que busca, encontra. Então é necessário, irmãos, buscarmos esse amadurecimento na fé, no entendimento, para que Deus nos use cada vez mais naquilo que nós já entendemos que é próprio de um cristão maturado, amadurecido. Eu vou repetir, para que Deus possa nos usar cada vez mais como cristãos amadurecidos, firmes naquilo que crê. A maturidade é necessária. É necessária não apenas para a nossa vida. A maturidade é necessária para que levemos outros ao amadurecimento. E diga uma coisa: como é que você vai botar uma criança para conduzir outra criança? Como? Não tem como. Não tem como uma criança que precisa de instrução ser instruída por outra criança, porque daqui a pouco as duas estão praticando a mesma coisa. É como Jesus Cristo falou, que não há como um cego guiar outro cego. Se um cego guia outro cego, cairão os dois no mesmo buraco. Não há como um imaturo ser bênção na vida de outro imaturo. A nossa maturidade, o nosso amadurecimento, o abandono das coisas de menino, do palavreado de menino, do raciocínio de menino. Raciocinar tem a ver com entendimento. É para que nós amadurecidos possamos levar outros, sejam irmãos em Cristo, ao amadurecimento. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar em Hebreus. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Vai falar sobre o tempo. Vai falar sobre cronologia, tempo de vida. Eu não sei há quantos anos você professa a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei há quanto tempo você anda no caminho estreito que conduz à salvação. Mas eu sei que esse tempo em que você anda no caminho estreito que conduz à salvação, por pequeno que seja, já deveria ter gerado algum tipo de maturidade, amadurecimento, mudança de atitude. E é isso que o escritor de Hebreus, que provavelmente tenha sido Paulo, é isso que o escritor de Hebreus vai dizer. Vai chamar a atenção de nós, cristãos, que já temos um certo tempo de vida cristã, de vida com Cristo. E eu acho muito interessante esse trecho que eu vou ler com vocês, no capítulo 5. Porque de vez em quando, eu como pastor, lhe sou sincero, minha querida igreja, que ainda observo esse tipo de coisa em alguns. Não se portar como um cristão
levando em consideração o tempo que já tem de cristianismo. Às vezes a gente observa pessoas novas convertidas, tomando determinados tipos de atitudes, que pessoas mais velhas na fé ainda não tomaram, demonstrando a falta de maturidade. E é isso que o escritor de Hebreus vai dizer, em Hebreus capítulo 5, o versículo 12, diz assim: com efeito, vós devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quem é que toma leite, meu filho? Bebê. Até os bebês, se os pais não enxergarem o tempo de amadurecimento daquela criança, os pais vão prejudicar a criança. Porque a criança, em vez de estar fazendo uso de alimento sólido, o pai e a mãe continuam dando leitinho. Vai crescer? Vai não. Vai amadurecer os seus órgãos internos? Vai não. Vai se fortalecer fisicamente? Vai não. Subnutrido. Não sejamos crentes subnutridos. Não sejamos servos de Deus subnutridos. Não sejamos cristãos subnutridos. Sem o alimento sólido. Sem o alimento que é a palavra de Deus sólida em nossas vidas. Só leitinho. Só gagal. Só quero gagal. No máximo uma papinha. Se vier uma palavra mais consistente, estou chateadinho. Ó meu beicinho virado. Estou de birra, já vou ciscar no chão. Igual a menininho. Não é esse tipo de cristão que Deus está preparando para essa guerra que está aí fora. Essa batalha espiritual que está aí fora. Primeiro bater de pé do inimigo, corre o bebezinho espiritual com medo. Se prepara, igreja. Os dias são maus. Você está vendo aí a corrupção do mundo? Se prepara. Protege a tua casa. Amadurece na fé. Amadurece no entendimento. Seja uma bênção para os seus e para aqueles que se aproximam dos seus. Já devíamos estar aprendendo coisas mais sólidas. E precisa ficar dando leitinho, ensinando os elementares dos ensinamentos de Deus. Ora, versículo 13: todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Como é que vai ensinar a palavra da justiça se comportando feito criança? Eu estou chateadinho por isso. Eu estou chateadinha por aquilo. Isso é infantilidade, meu irmão. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, e segue em frente, passa por cima de pau, pedra, cheixo miúdo. Se a água não se abrir, Deus já abriu 2 vezes. Lá no mar e no Rio Jordão, Deus vai abrir, pela fé Deus abre, mas é preciso amadurecimento. Vou repetir o versículo 13: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Por que eu não coloco uma criança para pregar aqui no culto de domingo? Porque por mais que essa criança já faça uso da palavra de Deus, ela ainda não está apta para pregar aqui no culto de domingo. Quem quer ouvir o versículo 14? Só quem quer acompanhar o versículo 14, diga amém.
Então vocês me deram carta branca. O alimento sólido, porém, é para adultos. O alimento sólido, porém, é para adultos. Para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Faculdades mentais exercitadas. Ei, presta atenção. Você só terá discernimento em relação ao bem e ao mal se você tiver o seu entendimento amadurecido. Senão, vai ser um João vai com os outros, vai ser uma Maria vai com as outras. Por quê? Porque ainda continua feito bebê espiritualmente falando. Continua só se alimentando de leitinho. Não vou nem procurar saber sobre esse tipo de assunto, porque vai que o pastor me fale de uma forma que eu não me agrade, de uma forma que eu não queria ouvir a resposta. Volte lá para 1 Coríntios 13. Vamos ler todos juntos? 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei, botei um fim, dei um tiro nas coisas de menino. Maturidade, estado ou condição de ter atingido uma forma adulta. Amadurecimento, desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Primeiro, o amadurecimento necessário na minha vida e na sua, na fé. Sem amadurecimento na fé, não entraremos no reino dos céus. Segundo, o amadurecimento necessário no entendimento. Sem o entendimento amadurecido, andaremos agindo feito criança. E por que Deus nos pede isso? Porque a nossa maturidade é necessária para que levemos outras pessoas ao amadurecimento. Amém, irmãos?